Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar um pouco, vou dar algumas dicas de como falar em público. Eu sei que é um tema que para muitos é assustador. Quando você fala, vai ter seminário, já tem aqueles que sempre têm um calafrio, já começam a se preocupar, ou quando sabem que tem um TCC para apresentar. Mas lembrem-se que na vida também nós temos em muitas situações, nós precisamos falar em público. Não só os professores, advogados, pastores, padres, jornalistas que falam em público. Mas na verdade, cada dia mais, todas as pessoas, né, têm no seu dia a dia, usam a linguagem oral para tentar convencer os outros. O que nós vamos falar hoje é sobre a oratória. A oratória nada mais é do que a arte de falar em público. Uma arte que é estudada já há muitos séculos. Vocês vão encontrar livros clássicos que retratam, que falam sobre o tema da oratória. Mas a gente percebe que essas discussões, embora não tão mais teóricas, acadêmicas, mas elas têm ganhado espaço porque atualmente as pessoas precisam cada vez mais. Hoje a linguagem oral ela é muito importante. A linguagem escrita continua tendo a sua importância, mas hoje uma comunicação ela se dá muito pela oralidade, seja no WhatsApp, seja num vídeo como este, seja numa aula presencial, seja numa reunião em grupo, né? Tanto a reunião presencial quanto a reunião online. Então, você saber falar, saber se comunicar é muito importante. Então, nós vamos dar algumas dicas para que você possa melhorar as suas técnicas e, né, ter um desempenho cada vez melhor. Ok? Vamos lá? Antes das dicas em si, né, é importante nós sabermos que falar bem, ela é uma competência que em todos os segmentos. Eu sou da área da engenharia, sou da área de tecnologia, eu ainda, mesmo assim eu preciso, claro, né? Às vezes você vai apresentar um projeto, você vai mostrar uma solução de um problema para o seu cliente, você precisa conversar com a sua equipe. Então é importante que você desenvolva as técnicas e competências de falar em público. Mas a primeira pergunta é sempre a seguinte: você tem medo de falar em público? Sim ou não? Muitas pessoas devem estar pensando, tenho. Não chega a ser aquele medo, mas eu tenho. Pessoal, né, um pouquinho de ansiedade, aquele friozinho na barriga, é normal para todo mundo. Até para aquelas pessoas mais experientes, quando às vezes muda a plateia, em determinadas situações, em determinados contextos. Mas quanto mais experiência você vai tendo na área, melhor você consegue se adaptar, melhor você consegue trabalhar essa sua ansiedade e o que você sente, né? Você consegue ir controlando, amenizando. Bem? Mas, claro, para algumas pessoas chega a ser algo, né, muito mais marcante. Inclusive uma experiência, para alguns, uma experiência extremamente negativa. Então vamos tentar mostrar que não precisa ser uma experiência negativa. Medo. Quando a gente fala do medo, né, é natural que a gente entender que o medo por si só não é algo ruim. O medo, ele é algo que está na nossa essência, como seres humanos. O medo foi importante para que nós estivéssemos vivos até agora. Então, o medo da altura, de não cair no precipício, o medo de um predador nos atacar, ou mesmo de um inimigo. Então, esses medos foram importantes para que a gente corresse, fugisse, se protegesse ou lutasse quando fosse o caso. Então é importante a gente saber que o medo ele não é ruim. O medo ele passa a ser ruim quando ele impede, né, quando ele nos impede de fazer algo que nós precisamos muito ou que nós gostaríamos muito de fazer e a gente acaba desistindo ou deixando de fazer. Eu já vi casos de alunos que desistiram do curso porque tinham medo da apresentação do TCC. Então, olha só, abriram mão do sonho de uma carreira, de fazer aquele curso, porque eles estavam preocupados na hora de apresentar o TCC, se eles sairiam bem ou não, como seria feito.
Então, o medo ele não pode nos impedir de continuar aí a cumprir, né, os nossos planos, as nossas metas. Mas, né, qual o primeiro comportamento quando a gente sente medo? O que você faz quando sente medo? Na verdade, né, a primeira reação é querer fugir. Isso é explicado na nossa história, né? Então a gente via lá uma situação de perigo, o que a gente faz? Vamos correr, vamos fugir, vamos nos proteger. Então essa é a sensação que a gente tem. Mas você está lá diante da palestra, apresentação, está na classe cheia, você vai apresentar o seu seminário, e aí, ou você é professor, todos os alunos estão ali te esperando, aí você faz o quê? Você foge? Muitos gostariam de fato, né? E até aconteceu o caso de algumas pessoas passarem mal, teve que uma forma de fuga, não deixa de ser. Mas a gente não pode, tem que encarar o medo. Então, né, por que fugir é reação? Porque a gente tem uma descarga de adrenalina, né? Justamente para a gente ter mais, né, agilidade, né, para poder fugir desse perigo. Então, quando você está ali na situação de medo, mesmo numa palestra, você tem aquela adrenalina toda, então você precisa tentar se controlar. Então você fica vermelho ou fica pálido, que nem papel. Pode acontecer também de você começar a suar frio, começa a ter calafrio, sobe pela espinha, né? aquela sensação, aquele calafrio. Também é uma possibilidade de que você está com medo. Então são algumas características do medo. Outra característica é em relação à voz. Às vezes parece que a voz não vai sair da garganta, né? Você tenta falar, a voz fica trêmula, não sai, engasga, fica gago, são possibilidades. Ou a pessoa dispara, que nem uma metralhadora, começa a falar tão rápido que ninguém consegue entender o que ela está falando, e ela fala, e todo mundo percebe o quanto ela está nervosa. Né? Essa fala rápida, desse jeito, de alguma maneira está passando a mensagem de que a pessoa ela quer que aquilo acabe logo, ela quer se livrar daquilo. Então, não é nunca uma boa experiência para o interlocutor, para quem está ali ouvindo, para o ouvinte. Né? Outra característica, a pessoa ela fica olhando para o vazio, fica olhando para o nada, ela não consegue olhar para o público dela. Isso é ruim. Algumas pessoas falam, olha, quando você fica muito nervoso, muito preocupado, escolha um ponto fixo e olhe somente para ele. Pessoal, nem sempre isso é uma boa estratégia. Às vezes, a pessoa talvez consiga apresentar, ela consiga fazer aquilo que ela se propôs, mas não vai causar a impressão que ela gostaria. Não será uma apresentação tão interessante. Dá para notar claramente o nervosismo, e muitas pessoas às vezes podem até se desinteressar pela palestra, pela fala com isso. O importante, nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, mas encare o seu público, olhando devagar, com calma. Mas, né, se você não consegue olhar, ficar olhando para o nada, olhando para o vazio, isso é um sinal claro do medo. Quais são algumas possíveis causas do medo? Tá? Perfeccionismo, pode ser que a pessoa ela se cobre muito, né? Então ela é muito perfeccionista, ela acha que ela pode estar falando errado, que ela pode não estar vestida adequadamente. Então são várias situações do perfeccionismo que faz com que ela sinta medo. Nervosismo, né? A pessoa, por achar que vai dar errado, ela fica extremamente nervosa, e isso vai fazer com que ela não consiga ter um desempenho ideal, adequado. Autoimagem negativa, a pessoa não tem uma autoestima legal, ou ela não se vê como um palestrante, como um professor, como alguém que possa produzir aquele conteúdo. Então ela fica, com essa imagem negativa, ela vai sentir medo. Excesso de autocrítica, tem gente que exige demais, está um pouco relacionado ao perfeccionismo, né? Ela é muito crítica a si mesma, de tudo que ela faz. Isso que eu estou fazendo não é tão bom assim, isso não é tão interessante. Então, isso faz com que, diante daquela situação, ela sinta também medo. Sensação de ridículo, seja lá
pelo que for, pelo cabelo, pela roupa, pelo nariz, tudo incomoda a pessoa e ela acha que de alguma maneira está passando por ridículo e isso causa uma sensação de medo muito grande. A instabilidade emocional, se a pessoa está muito deprimida, está muito triste, isso vai impactar, sim, né, na sua relação com a apresentação, com a palestra. Cobranças internas e externas, às vezes ela tem muita gente pressionando, vai lá, você vai conseguir, ou às vezes o grupo, né, numa apresentação, olha, a gente tem que tirar 10, a gente tem que ter uma melhor nota, se você errar, você vai ver só o que vai acontecer. Então tudo isso causa uma sensação de insegurança e a pessoa, claro, ela vai ter um desempenho não tão adequado. Inexperiência da função, então quem não está acostumado a falar em público, é natural até que as primeiras vezes tenha mais dificuldade, que nas primeiras vezes ela não consiga falar tudo que ela planejou, tudo que ela queria. Às vezes o tempo, isso acontece muito, né? Quando os professores estão em início de carreira, você prepara a aula, daí quando você vai ver, dependendo da turma, rende, dependendo da turma, deu 15 minutos de aula, acabou o assunto. Então por isso que é importante sempre ter um planejamento aí maior do que seria uma aula convencional, porque nunca se sabe. E depois com o tempo você vai conseguindo, né, ter mais controle do tempo e então entra aí nessa questão da inexperiência, ela pode causar o medo, olha, eu não sei o que fazer e tal, mas depois com o tempo isso vai diminuindo bastante. E questão muito importante, né? Às vezes a pessoa teve apresentações anteriores ruins, isso causa de fato uma sensação de medo. Por quê? Porque imagine só, você vai viajar, seu carro quebra. Você faz 10 viagens, das 10 viagens seu carro quebra. Tá? Daí você, quando for pensar em viajar de novo, você vai lá, puxa, eu estou desanimado, porque o carro vai quebrar, acho que nem quero ir de carro, não quero viajar. Então, por quê? Porque suas experiências foram negativas. Então, agora, se você tiver 100 viagens de carro, e em algumas delas o carro estiver quebrado, tudo bem. Vai servir como lição, você vai já se preparar, se planejar para aquele problema, mas você não vai ficar com aquela sensação ruim. Mesma coisa a apresentação em público. Então, quanto mais apresentações você tiver, principalmente apresentações bem-sucedidas, melhor vai ser, mais seguro, mais tranquilo você vai estar diante do seu público. Ok? Então, é isso. Vamos lá. Também nós temos que falar do medo da responsabilidade proveniente do sucesso, famoso, né, autossabotagem. Tem gente que às vezes tem medo do próprio sucesso, então isso causa uma sensação ruim na apresentação, então ela não consegue se apresentar. Né? E também falta de treino, falta de conhecimento das técnicas, por isso até que alguns estão aqui assistindo a essa aula para tentar aprimorar, aprender, para que possa diminuir, minimizar esse medo. Ok? Vamos lá. Estou com medo, o que fazer então? Você está com medo, o que fazer então? Então vamos lá, a primeira dica. Você está com medo, dica 1, vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Só não tem o que fazer, né? Estou com medo, tem alguma coisa que eu posso fazer para passar o medo? Não tem. Você vai enfrentar o seu medo, vai saber, lógico, as outras dicas vão ajudá-lo a saber, olha, eu me preparei, eu fiz o que eu podia, mas eu tenho que ir com medo mesmo. Não adianta eu ficar fugindo disso para sempre. Dica 2. A dica 2, pessoal, ela é interessante para quem tem muito medo ou tem a sensação não é muito confortável, teve algumas experiências ruins, ela sabe que o começo para ela é pior, depois ela se solta, mas o começo é muito complicado. Então vai servir a dica 2, que é o que eu vou chamar de reflexão inicial. O que seria essa reflexão inicial? Essa reflexão inicial nada mais é do que você... Normalmente as pessoas colocam lá no final, né, uma reflexão, uma mensagem, alguma coisa. Você vai colocar essa reflexão já no início, no começo. Fala, nossa, mas pra quê? Não precisa ser nada muito extenso, nada muito longo, não vai concluir nenhuma ideia. Mas você pode pensar em algo que tenha relacionado ao seu tema, para você introduzir o tema,
começar o assunto e algo que você pode, por exemplo, apresentar para a pessoa, ler, e nesse momento você vai se tranquilizando, vai se acalmando. Né? Então, por exemplo, na aula de hoje nós poderíamos falar: se você se comparar aos outros, pode tornar-se vaidoso ou amargo, porque sempre existirão pessoas superiores e inferiores a você. Usufrua suas conquistas assim como os seus planos. Mantenha-se interessado em sua carreira, mesmo que humilde. É um bem verdadeiro na sorte incerta dos tempos. Adote uma disciplina sadia, mas não exigente demais. Seja gentil consigo mesmo. E quaisquer que sejam as suas lutas e aspirações, no ruidoso tumulto da vida, mantenha paz em sua alma. Apesar de todas as falsidades, maldades e sonhos desfeitos, este ainda é um belo mundo. Alegre-se, empenhem-se em ser feliz. Max Ehrmann, 1927. Então, essa reflexão inicial para nós começarmos a nossa aula de hoje, para que vocês tenham um bom dia, uma boa semana, né? Espero que todos estejam bem. Então, é uma maneira de você iniciar a aula, de você começar uma palestra. Não exatamente esta frase, mas o que você está relacionado de alguma maneira ao tema. Então, isso já vai te tranquilizando, te acalmando. O seu público também já vai tendo as primeiras impressões suas. Isso é bom, porque depois vai ajudar a criar a empatia com o seu público. Então, essa é a primeira dica, uma reflexão inicial. Tá? Então, vamos para a terceira dica.